batido, o jogador que estava com tudo certo para sair voltou atrás e informou a diretoria que não vai mais deixar o Flamengo. Além disso, tem Wesley recebendo a proposta mais alta do Zenit e a gente vai discutir os valores e a resposta do Flamengo no vídeo de hoje. Tem a informação também de que os alemães estão menosprezando o Flamengo para o jogo de domingo, e aí estão cutucando a onça com vara curta, hein? E tem também a preocupação da torcida depois que foram divulgados os valores das multas rescisórias do contrato do Wallace Yan. Isso mesmo, multas rescisórias, e eu vou explicar todos os detalhes no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá. Não esquece de dar essa moral pra ele, pô. Voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Mas antes de mais nada, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? E agora vamos falar primeiro dos resultados do Mundial de ontem. Borussia que venceu por 1-0 só o Ulsan, Fluminense empatou por 0-0 com o Mamelodi Sundowns. Esse Mamelodi Sundowns tem um futebol até muito interessante, tá? É um time que eu gostaria de ver na segunda fase, mereceu até mais do que o Borussia. O Borussia num futebolzinho bem preguiçoso nessa primeira fase. Acho que os dois times que mereciam mais ter passado para outra fase seriam o Fluminense e o Mamelodi. Acho que seria mais justo aí, pelo empenho que os dois times demonstraram aí nessa fase de grupos, né? 10 da noite teve Urawa Reds e Monterrey, 4-0 Monterrey, e a Inter de Milão fazendo 2-0 contra o River. Fluminense agora enfrenta a Inter de Milão nas oitavas de final, do lado de lá, do lado em que estão o Fluminense, do lado que estão o Botafogo e o Palmeiras da chave, e aí os outros dois times vêm pro lado do Flamengo. Hoje, a agenda de hoje tem às 4 da tarde simplesmente Juventus e Manchester City, um jogaço que não tem tanta coisa assim de vida ou morte envolvida, tem mais a questão da definição entre primeiro e segundo colocados do grupo, mas é um jogo legal de ver pelo tamanho dos times. 4 da tarde também tem a partida entre os outros dois times desse grupo, o Wydad Casablanca e Al Ain, e às 10 da noite Al Hilal e Pachuca se enfrentam pelo outro grupo, que também tem Red Bull Salzburg e Real Madrid, eles que vão definir aí as colocações desse grupo aí para saber quem pega quem. E aí sim, depois dessas partidas de hoje, vão ficar definidas as quartas de final. Né? E aí, os jogos das oitavas de final, aliás. Os jogos das oitavas começam no sábado, e aí vai ter sexta-feira como primeiro dia aí, livre, sem jogos do Mundial, desde o começo do campeonato. Então, vai ser o primeiro dia aí sem nenhuma partida. Você que está vivendo intensamente aí o Mundial como eu, vai ter um dia para fazer outras coisas depois de muito tempo. E já o Flamengo não. O Flamengo continua o treino, continua se dedicando integralmente a estudar o Bayern de Munique. O Flamengo, inclusive, está treinando no ESPN Wide World of Sports, que é o nome lá do centro de treinamento que fica dentro do complexo da Disney. E aí eles nomearam com o nome da ESPN que é da Disney, né? Pra atrair a galera que
pretenda fazer algum tipo de treinamento, e aí eles alugam o espaço, e nesse caso o Flamengo está fazendo lá essa preparação nesses dias que antecedem o Flamengo e Bayern. Os titulares ontem, no treinamento de ontem à noite, horário do Brasil, final da tarde, horário dos Estados Unidos, ficaram na academia, e os demais fizeram um treino físico no campo. Titulares que eu falo são os que jogaram como titular na partida contra o LA. Não é os titulares considerados do elenco do Flamengo. Então, muita gente que é titular do Flamengo treinou normalmente no campo. Então, isso que eu tô falando me baseando na última partida. Como acontece sempre, né? Quem joga, quem vai a campo faz a regeneração. E quem não joga ou entra poucos minutos já treina normalmente na reapresentação. Então segue tudo normal, preparação continua, Flamengo muito focado para a partida contra o Bayern de Munique. Uruguaio segue como dúvida. Após o empate contra o Los Angeles FC, pela última partida do Grupo D, Flamengo se reapresentou nessa quarta-feira com atividades para os jogadores que não iniciaram a partida ou entraram no segundo tempo. A má notícia foi a nova ausência de Nico de la Cruz, que dificilmente estará à disposição para o confronto decisivo contra o Bayern de Munique. Então, de la Cruz, como a gente vem falando, continua sendo dúvida, e aí a probabilidade dele ficar fora da partida contra o Bayern, e não tem aquela previsão exata de quando ele vai estar de volta. Então, continua a mesma dúvida. Vai, não vai, agora ele volta, não volta, sentiu de novo. Então, De la Cruz, que o pessoal, inclusive a torcida, tem chamado já de De La Sus, numa piadinha de mau gosto, mas o De la Cruz não volta, vive machucado. Agora, tem uma coisa aí que a gente tem que falar. O Flamengo sabia que ele é um jogador propenso a lesões desde o momento que o contratou. Ele, quando veio do River, ele vinha de uma temporada anterior que ele ficou praticamente o ano todo fora por conta de uma lesão, se eu não me engano, no joelho. Então, o Flamengo sabia desse histórico do De la Cruz, contratou sabendo. E aí correu o risco e está pagando agora pelo risco. De la Cruz já afastado há pelo menos um mês sem jogar pelo Flamengo. E agora, vamos mudar de assunto, falar de um jornal alemão que colocou o Flamengo como aquecimento para o Bayern de Munique. Estão cutucando, com vara curta ainda. Na imprensa alemã, o confronto entre Bayern de Munique e o Flamengo é tratado apenas como uma espécie de aquecimento para as quartas, possivelmente contra o PSG, que seria um adversário realmente difícil, segundo o jornal Bild, que é um jornal grande até da Alemanha. Com a derrota, o time de Munique agora enfrenta o Flamengo do Brasil. Depois disso, alguns oponentes realmente difíceis estão por vir. O PSG, vencedor da Liga dos Campeões, oitavas de final contra o Inter Miami. Pode estar esperando nas quartas de final o Real Madrid e o Manchester City. Também podem estar desse lado da chave do torneio. Então, eles estão falando que o Flamengo é meio que um aquecimento para depois pegar, de fato, os times mais fortes. Isso acontecendo depois da derrota que eles tiveram lá para o Benfica. Claro que isso não está vindo direto de nenhum jogador do Bayern de Munique. Eles, pelo contrário, têm respeitado, têm dito que conhecem o Flamengo. O Miller falou que vai ligar para o Rafinha para saber informações e tal. E o Rafinha já disse que vai desligar o telefone. Aquela conversa toda, brincadeira de bastidores. Mas o fato é que os jogadores estão respeitando. Essa questão aí de dizer que é aquecimento, etc e tal, tá vindo de um jornal de lá, um jornal até conceituado da Alemanha, chamado Bild. Então, fica aí a provocação, né, entre aspas, e resta ao Flamengo, a equipe técnica do Flamengo, tentar motivar, baseado nesse tipo de fato aí que acontece, que deixa mais claro ainda como a maioria dos europeus se considera muito superior. Nesse caso, não os jogadores, mas a imprensa já colocando, é um aquecimento só. O Flamengo vai ser só aquecimento, só joga ali, vence e resolve. Não dá para negar que o Bayern de Munique é favorito. Agora,
Não vai ser aquecimento, não. E a gente sabe muito bem disso. Que o Flamengo vai para jogar, vai dar trabalho e tem tudo, inclusive, para vencer o Bayern. Eu acredito muito nisso e eu tenho certeza, pelos comentários no vídeo de ontem, eu tenho certeza que você também concorda que o Flamengo tem todas as chances de vencer o Bayern no domingo, num jogo difícil, mas tem todas as chances. Comenta aí de novo se você está confiante ou não para essa vitória. E tem um fator aqui que eu vou trazer agora, que você sabia que o Flamengo já venceu o Bayern de Munique, inclusive com o gol de um cria do Ninho. O Flamengo vai ter um jogo difícil nas oitavas de final do Mundial de Clubes, reencontrando o Bayern de Munique após 30 anos. O último confronto ocorreu dia 23 de julho de 94, durante a final do torneio internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, onde o Flamengo venceu por quanto? Por quanto? 3-1. O Flamengo venceu o Bayern naquela ocasião com gols marcados por Rogério, Marquinhos e Sávio. Pelo lado da equipe carioca, assim o Anjo Louro relembrou a vitória na competição que rendeu $20 mil para os cofres do mais querido na época. Curiosamente, o mesmo placar da vitória contra o Chelsea. Você vê, né? Naquela época, um torneio, naquela época de pré-temporada, de preparação, aquele sim era isso, mas a premiação do torneio era de $20 mil. Você vê que hoje $20 mil não paga nem salário de muito jogador do elenco principal do Flamengo hoje em dia, né? Enfim. Mas é uma curiosidade legal aí, a última vez que o Flamengo enfrentou o Bayern, venceu. O placar foi exatamente o placar contra o Chelsea, de 3-1, e com direito a gol do Anjo Louro, o Sávio, cria da base do Mengão. E agora vamos mudar de assunto mais uma vez. Tem uma entrevista que o Fabinho deu lá na ESPN, Fabinho, ex-volante do Liverpool, que estava agora no Al Ittihad, continua por lá, da Arábia Saudita, revela frustração com o Flamengo em 2019 e soltou a seguinte frase: a ideia era atropelar. O confronto entre Flamengo e Liverpool no Mundial de 19 rende conversas e discussões até os dias atuais. Nessa quarta-feira, Fabinho, volante brasileiro que estava na equipe inglesa na época, revelou que se frustrou com o desempenho e, além disso, os jogadores rivais tinham o desejo de atropelar o Flamengo, coisa que não aconteceu. O nível do Flamengo surpreendeu. Eu estava assistindo de fora, por lesão, e a expectativa era que o Liverpool fosse atropelar o Flamengo, expectativa e desejo também. Eu acho que o Liverpool jogou melhor, teve as melhores ocasiões, mas o Flamengo jogou bem. O nível do Flamengo não estava tão longe do Liverpool, disse Fabinho, a entrevista na ESPN nessa quarta-feira, dia 25. Cara, o Flamengo teve algumas chances de vencer aquela partida, tá? O Liverpool era um timaço, era como se fosse o PSG de hoje em dia, só que acho que até com uma superioridade maior, assim, no âmbito europeu naquela época, e o Flamengo jogou de igual para igual, perdeu na prorrogação, naquele gol achado lá do Firmino, então não teve essa superioridade toda durante o jogo com a bola rolando, não. Então foi jogo duríssimo mesmo e o Flamengo jogou de igual para igual totalmente nessa partida. E agora uma fala do Jorginho sobre a partida de domingo. Com certeza tem que acreditar. Se a gente não acreditar, é melhor pegar o avião e ir embora. O que a gente vem fazendo, quanto trabalha, se dedica, quer dar orgulho para nossa torcida, nossas famílias, com certeza tem que acreditar. Depois a gente vê até onde podemos chegar. Então, foi uma fala aí do Jorginho quando questionado sobre se o torcedor do rubro-negro tem motivos para acreditar na vitória contra o Bayern de Munique. E agora tem Jorge Jesus, que está nesse momento livre no mercado e está sendo disputado por dois times. Um deles é o Porto de Portugal, que deu vexame no Mundial, chegou sob protestos lá de volta, e também o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, que demitiu agora há pouco o treinador e agora está correndo atrás de outro para substituir, e o Jorge Jesus entra como um dos principais nomes.
Outra notícia legal aqui, Clube de Regatas do Flamengo poderá ser declarado como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ, aprovou nesta terça-feira o projeto de lei de autoria original da deputada Verônica Lima. A medida segue para o governo do estado, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la. Futebol é coisa muito séria, é uma cadeia produtiva que impacta positivamente a economia do nosso país e do estado. E o Clube de Regatas do Flamengo é o time brasileiro que mais faz a alegria do povo, disse Verônica Lima. Atualizando agora a premiação do Flamengo no Mundial até esse momento, depois dessa última partida da fase de grupos, o Flamengo ganhou 16,21 milhões pela participação, isso tudo em dólares, tá? 2 milhões de dólares pela vitória contra o Esperance, mais 2 milhões de vitória contra o Chelsea, mais 1 milhão de dólares pelo empate contra o Los Angeles FC e mais 7 milhões e meio de dólares pela classificação para as oitavas de final, totalizando aí 28,7 milhões de dólares, o que equivale aí a mais ou menos 159 milhões de reais, muita grana que o Flamengo já recebeu aí como prêmio até o momento pela participação no Mundial de Clubes. Felipe Luiz foi questionado se o desempenho do Flamengo até o momento na Copa do Mundo de Clubes o surpreendeu. E a resposta foi a seguinte: não me surpreendeu em nada. A confiança que eu tenho nos meus jogadores e no elenco é que é hoje formado pelo time. É um elenco muito forte, altamente qualificado. Jogamos de uma forma que é difícil para o adversário. Óbvio que há adversários que conseguem nos causar dificuldades, como foi o caso hoje. O Los Angeles, por exemplo, um adversário que conseguiu bloquear bastante nossa progressão no ataque. Acredito que chegamos do jeito que esperávamos chegar até aqui, mas todo jogo nos dá o caminho traçado para poder evoluir, tanto no ataque quanto na defesa. Hoje tomamos um gol, precisamos corrigir esses erros durante esses 5 dias de treino antes das oitavas para chegar no Bayern da melhor forma e poder fazer um grande jogo. Então, essa fala aí do Felipe Luiz, que demonstra aquele perfeccionismo, né? Quando ele tomou um gol, a primeira coisa que ele fala é que tem que corrigir o erro nesse sentido para evitar que o mesmo erro se repita e que haja um gol acontecendo dessa mesma forma. Então ele já trabalhando para evitar, para tirar qualquer possibilidade de acontecer algo parecido e que o Flamengo tome um gol parecido com esse que sofreu contra o Los Angeles. Vamos virar a chave agora para falar de mercado da bola. O Zenit oferecendo aí 25 milhões de euros pelo Wesley. E aí, como a gente sabe, José Boto já disse para os 7 ventos, aí para toda a imprensa, que só vende o Wesley por propostas a partir de 30 milhões de euros, negou prontamente a tentativa do time russo. Uma outra informação que tem causado bastante preocupação da torcida do Flamengo é o contrato atual de Wallace Yan no clube, que hoje tem vigência até o fim de 2027. A questão do prazo aí do fim do contrato não é um problema. O problema é a multa rescisória. A multa rescisória dele para a Europa é de 40 milhões de euros. Ok, é um valor até razoável. Porém, a multa rescisória dele para o Brasil é de apenas 33 milhões de reais. Ou seja, é um valor aí bem acessível, principalmente se você for tratar aí de Palmeiras, de Atlético Mineiro, Cruzeiro, esses times, Botafogo, esses times que têm empresários aí por trás. Não seria nenhum absurdo eles gastarem isso com o Wallace Yan. Então, é mais do que obrigação do Flamengo, assim que acabar esse Mundial, ou desde agora já, começar a conversar sobre renovação do atacante, porque ele está atraindo muitos olhares, inclusive de times lá de fora. Então o Flamengo tem que prestar muita atenção nisso aí. Felipe Luiz foi questionado sobre esse assunto, falou que não tem preocupação, que ele está bem protegido, etc e tal, mas esses valores aí, principalmente para o mercado brasileiro, preocupam um pouquinho. E tem uma informação exclusiva trazida pelo Fazoeiro e em conjunto com o Flabase, que o lateral esquerdo Zé Wellington, que tinha tudo acertado para sair do Flamengo,
negou a proposta do KF Egnatia, da Albânia, e vai ficar no elenco até chegar uma nova proposta que o agrade mais. Então, tudo estava certo, já era dado como certo, inclusive aqui no canal a gente trouxe a transferência do Zé Wellington, ele desistiu, comunicou a diretoria e vai ficar no Mengão. Repetindo que a apuração foi feita por Flazoeiro em conjunto com o Flabase. Mudando de assunto, vamos falar um pouquinho de Gerson, que está mantendo o foco no Mundial, diferente do que era a desconfiança da torcida, de que ele poderia ficar aí focado nessas questões aí da possível saída dele. E, por outro lado, pode ser que ele nem saia mais, porque estão chegando outras propostas, não saia mais para o Zenit, né? Porque tem propostas de outros times chegando, inclusive da Premier League, e não é mais certo que ele vá para a Rússia. O time russo também está se negando a pagar a multa à vista, e hoje esse negócio dele com o time russo, como a gente falou, está congelado. E aí a gente aguarda os próximos capítulos aí para saber no que vai dar essa novela do Gerson, mas fato é que no campo, na bola, ele tá ganhando a confiança da torcida, que tá segurando a onda nas críticas, nos xingamentos, porque ele tá jogando bem, tá ajudando muito o elenco do Flamengo e pelo menos no jogo, dentro de campo, é isso que importa e que bom que ele tá conseguindo manter o foco, né? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!